CREAPod no ar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Carla Arantes, comando esse nosso bate-papo de hoje, um dia de comemoração, de celebração em todos os CREAs do Brasil. Hoje, que é o dia que estreia, não sei se é o dia que você está ouvindo, mas é o dia que este videocast vai ao ar, é 29 de maio, é o dia do geógrafo e da geógrafa. E 30 de maio, dia do geólogo e da geóloga, por isso a gente vai falar dessas duas profissões no programa de hoje. Mas antes, eu já te peço para curtir o vídeo, seguir o canal TV CREA no YouTube, ativa o sininho para não perder nenhum episódio, compartilhe este vídeo para fazer com que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e, se você preferir, também pode ouvir no seu tocador de podcasts favorito em qualquer lugar, onde quer que você esteja. Os nossos convidados de hoje são o geógrafo Diego Valadares, formado aqui pela UFPB, e a geóloga Nininha Medeiros, que é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos. Obrigado, cara. Obrigada. Bom, vamos falar aí, parabéns para vocês, Obrigado. neste dia do geógrafo e da geóloga. E vamos começar falando então da geologia, as damas primeiro? Falar da geologia. Explica para quem ainda não conhece, porque esse podcast é para quem é registrado no CREA, mas tem muita gente, muitos estudantes, pessoas que são interessadas nesse universo que não conhecem ainda todas as profissões ligadas ao CREA. Explica para a gente o que é a geologia. A geologia é a ciência que estuda a Terra, principalmente da crosta para dentro. E aí, quais são os ramos de trabalho que eu tenho ao me formar em geologia? Isso tem mudado, né, de uns 50 anos para cá. Antigamente o geólogo se formava na intenção de trabalhar com mineração. Hoje eu acho até que é uma quantidade mínima, eu estou por fora assim dos números, mas eu acho que é uma quantidade mínima de geólogo que hoje trabalha com mineração. Num país como a Alemanha, 90% dos geólogos trabalham com meio ambiente. E meio ambiente é a área em que você atua atualmente? Que eu atuo atualmente. Há mais de 20 anos eu atuo nessa área. Não estive na SUDEMA, não estou mais. Hoje eu estou no projeto Cooperar, na coordenação de salvaguardas socioambientais. Então, e a gente monitora as obras que o Cooperar faz do ponto de vista ambiental. Vamos falar ainda, detalhar mais um pouquinho desse trabalho junto ao meio ambiente. Conversar um pouquinho com o Diego, falar então do geógrafo. O que faz um geógrafo? Se o geólogo está da crosta para baixo, o geógrafo está na superfície. Nós analisamos as questões ambientais na superfície da Terra e somos a ponte entre o meio ambiente e a sociedade. Então a gente tem a interlocução entre as pessoas também e esse meio ambiente, essa natureza. Então basicamente o geógrafo é aquele profissional que ele está ali no contato entre o meio ambiente, a natureza e a sociedade humana, fazendo essa relação entre eles, né, para ter um desenvolvimento sustentável. E quais são as possibilidades do mercado de trabalho atualmente? Olha, Carla, o geógrafo ele tem diversas possibilidades, seja na parte de levantamento de dados, questão de topografia, levantamento geodésico, como na parte de análise de projetos, tanto no público quanto no privado, e nessa parte ambiental também, que a gente também atua junto com os colegas geólogos, entre outros profissionais. Então, assim, eu digo que o geógrafo ele tem um mercado bem amplo, porque o nosso curso ele é bem assim, generalista também, e a gente pode atuar tanto licenciamento ambiental, a parte de levantamento de dados, topografia, geotecnologias, enfim, diversas as áreas que a gente pode atuar, no meu entendimento. Diego e Nininha, que inclusive já trabalharam juntos também, né? Já. Pois é, vamos falar um pouco dessa área ambiental. Ao mesmo tempo em que evoluiu o trabalho do geólogo, evoluiu também a cobrança da sociedade pela preservação do meio ambiente, por uma responsabilidade ambiental, né, Nininha? Como é que você avalia essas mudanças? A sociedade começou a ficar atenta a partir da década de 70, principalmente, né? Na verdade, depois da guerra, mas aí na década de 70 que aconteceu a primeira conferência mundial sobre meio ambiente em Estocolmo,
E a partir daí, os países começaram a criar política ambiental. O Brasil, em 1982, aprovou a lei que rege a política ambiental, que é a Lei 6938, que é a nossa Bíblia. A partir daí, os estados foram se organizando, criando os órgãos, porque o meio ambiente é uma coisa que pode ser legislada pela União, pelos estados e pelos municípios. Então, o licenciamento ambiental, a carga grande é o estado, porque nem todo município tem condições de fazer, e a União só entra em obras grandes que atravessam mais de um estado ou em águas do mar. Então, áreas que são chamadas áreas da União, ali na beira-mar ou beira de rio, né? Então, a nação, o Brasil, criou a Secretaria do Meio Ambiente, que era ligada diretamente à Presidência da República, isso na década de 80, para instruir os órgãos estaduais e capacitar os órgãos. E a partir daí foi criando o licenciamento, como ele falou, que a gente trabalha mais nessa área, que é o principal instrumento de controle ambiental. Isso é responsabilidade do poder público para ter conhecimento daquela a atividade ou empreendimento que é potencialmente poluidor e conhecer o que aquele empreendimento vai fazer para diminuir esses impactos ambientais negativos, melhorar os positivos e saber como é que ele está, ter esse monitoramento. Isso é a função do poder público, principalmente dos estados. Dessa estrutura toda, Diego, como é que você avalia o funcionamento hoje do poder federal, né, que hoje é o Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria Estadual e das secretarias municipais? Você acha que funciona bem ou que ainda tem coisa que pode melhorar nessa engrenagem, né, digamos assim? Olha, Carla, como a Nininha trouxe essa introdução histórica perfeita, a gente já tem um tempo de adaptação dessa questão ambiental, seja a nível das esferas federais, estaduais e municipais. Eu enxergo com bons olhos, acredito que está uma situação, apesar das dificuldades que a gente sabe que existe, a gente que participou de Conselho de Proteção Ambiental, a gente enxerga isso também na prática, mas eu acredito que o Brasil ele vem evoluindo bastante nessa temática ambiental, especialmente nas 3 esferas, e trazendo aqui até para a nossa realidade local na Paraíba, o nosso estado, agora a gente está num divisor de águas que acho que no último ano para cá, a gente vem tendo essa descentralização do licenciamento ambiental, que deixa de ser somente licenciado pelo estado, e os municípios, cada vez mais, eles estão buscando se estruturar, como manda a normativa federal, do Cisnama para participar desse licenciamento também. Então, eu já participei, inclusive, até no município de Cajazeiras recentemente, ele teve a inauguração da Secretaria do Meio Ambiente deles, e assim como eles, os principais municípios aqui da região do litoral também já licenciam, e é uma tendência esse licenciamento, quando for a nível local, o município puxar para o controle dele. Então, isso eu enxergo como de bons olhos. Acredito que também o governo federal está fazendo a parte dele, especialmente esse ano em que a gente está tendo tantos concursos na área ambiental, está aí com previsão para concurso do IBAMA, entre outros órgãos federais, esse concurso unificado. Então, assim, é uma oportunidade que eu vejo que o governo está investindo também nisso, apesar das dificuldades, mas eu acredito que estamos caminhando no sentido bom, de melhorar cada vez mais esse panorama ambiental. Agora, com essa responsabilidade municipal de liberação dessas obras, pode haver algum conflito de interesses quando o gestor público tem interesse em determinadas obras? A gente já viu isso em outros municípios, em outros estados. Quando ele tem interesse em uma determinada obra, acaba fazendo vista grossa e liberando a licença. Quem é o responsável por fiscalizar isso quando o município não executa da maneira que deveria ser? Boa pergunta. Geralmente é o Ministério Público que toma uma atitude e a partir dali, porque os órgãos, nesses momentos que acontece, o ideal era que não acontecesse, sim, mas já que acontece, os órgãos ficam impotentes.
né? Então, o Ministério Então, porque a partir do momento que o município liberou, o Estado e o Poder Executivo e a Federação não tem mais o que fazer. Tem sim. Tem. O licenciamento, apesar do empreendimento ele está licenciado, mas a qualquer momento ele é passivo de fiscalização e de verificação das condicionantes daquele licenciamento, se estão sendo feitas da forma correta, se tem responsável técnico habilitado para representar aquele empreendimento junto àquele licenciamento. Então ele está passivo a qualquer momento de ter uma vistoria, de se for o caso ser embargado ou não. Porque essa questão do profissional responsável, inclusive o CREA também pode fiscalizar para saber se o profissional é habilitado, se é um profissional registrado no conselho, né? É uma das funções do CREA também, verificar essa questão do profissional, do bom profissional atuando nesse processo de licenciamento. Mas como é que vocês avaliam isso? Tem sido cada vez menor essa intromissão de interesses privados ou vocês veem ainda que existem, talvez em municípios menores? Como é que vocês avaliam, de forma geral? Eu acho que já foi maior. Eu acho que tem diminuído. As punições são mais severas e as punições acontecem, por exemplo, um município que está com algum débito desse, ele não vai conseguir, ele pode ser cortado até o FPM dele, né? Os que dependem de FPM. Então, né? Tem toda essa... Que é a maioria. Tem todas essas coisas, são tudo interligadas. De vez em quando, eu que trabalho no Estado, eu já recebi, assim, informação de que meu órgão está com uma pendência na Receita Federal. Aí o Estado não pode fazer um determinado empréstimo. O pagamento. Ou pagar qualquer coisa assim. Até resolver essa pendência. Eu acho que está mais frequente, as pessoas estão mais percebendo que é importante, que não é coisa de xientismo, que já teve essa palavra muito, eu já entro quase não, mas estão vendo que é realmente importante. E assim, o crescimento, como o Diego já falou, que a gente está cada vez mais se qualificando, acontece também com os novos empreendimentos, que a gente antes não tinha e que chegam, né, aqui no Estado. Por exemplo, antigamente a gente não tinha parques eólicos. Hoje é o que mais tem. Então, o órgão tem que se capacitar para fazer aquilo ali. Isso, que quando o CISNAMA, né, ele traz um dos requisitos para que o município ele possa licenciar, ele tem uma equipe multidisciplinar capacitada fazendo parte dessa secretaria, digamos assim, de meio ambiente. Então, é como a Neninha falou, tem que estar sempre se atualizando, porque os empreendimentos, a economia vai aumentando, os empreendimentos vão chegando cada vez maiores, seja parque eólico, seja complexo de resorts, seja vários tipos de empreendimentos que vão chegando com diferentes capacidades técnicas, cada vez mais desafiadoras a nível assim, de engenharia e de obras, e de meio ambiente principalmente. Então, é um fato essencial essa capacitação do pessoal que está ali naquela secretaria, que está analisando esses processos. E nessas regiões mais populosas, onde houve um crescimento desenfreado no início do século XX, segunda metade do século XX principalmente, né, que houve uma migração muito grande para as grandes cidades, e houve esse crescimento desordenado. Hoje ainda é possível fazer obras que melhorem as condições ambientais, que evitem, por exemplo, coisas que a gente vê muito no período de chuva, que são os alagamentos ou desmoronamento de terra. Ainda é possível reverter quadros quando o crescimento, quando as obras antigas não foram feitas da forma adequada? Olha, Carla, com certeza, quando tem o interesse do gestor público, do ente público, as coisas podem acontecer. Eu posso até trazer um exemplo do que está acontecendo agora, aqui a obra de duas comunidades, aqui em João Pessoa mesmo, ali na Beira Rio, em que a prefeitura está construindo um complexo habitacional para a relocação desse pessoal, também na questão do Roger, Baixo Roger, onde tem uma população lá... Ali é onde era o lixão do Roger? Não, antes, perto da linha do trem. Sim. Também está havendo essa parte da prefeitura de olhar esse pessoal e retirar daquelas áreas de risco e colocar numa área correta. Então, assim, eu acredito que não tem isso. O pessoal se instalou, formou aqueles aglomerados subnormais. Não tem mais jeito. Tem jeito sim. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente se capacita,
para tentar entender as pessoas, a comunidade que ali reside, o seu entorno e mapear a cidade e verificar naquele município quais são as áreas de melhor capacidade para atender aquela população e fazer esse remanejamento, se for o caso. É difícil? É muito, bastante. Mas é aquele tipo da coisa, quando a gente tem interesse, quando o setor público tem interesse, as coisas tendem a acontecer, sim. Não são impossíveis. Você concorda, Nininha? Tá aí balançando a cabeça. Concordo, existe ciência, engenharia e dinheiro para tudo. Vontade às vezes falta. Entendi. Mas existe. A gente tem inteligência para isso. Excelente. Vocês falaram da necessidade de equipes multidisciplinares. Quais são as dificuldades que geólogos e geógrafos enfrentam hoje para convencer essas pessoas que, olha, só o engenheiro não resolve, é preciso ter outros profissionais capacitados? Eu estou pegando vocês assim, né? As dores da geologia, não é? Tem que começar. Vamos lá. Temos essa dificuldade. Uma dificuldade que eu pessoalmente sinto aqui na Paraíba é um número muito pequeno de geólogos. Aqui não existe escola de geologia. Eu acho que tem alguém que nem sabe o que é geólogo. Se admira quando vê um geólogo. Então, eu sinto essa dificuldade. Onde tem que você chegar... Confunde, inclusive, com geógrafo. Confunde com geógrafo, com engenheiro ambiental, engenheiro civil. E, assim, se você chegar em Minas Gerais, isso não é problema. Lá tem geólogo sobrando. Mas aqui a gente tem essa dificuldade. Muito por causa das minas mesmo, da mineração. Lá tem escola que é da época do Brasil inteiro. E lá é uma coisa bem familiar. Mas aqui não, aqui é muito difícil. E eu sinto essa dificuldade. Às vezes, não, sendo geólogo, não, aqui a gente resolve. Eu já escutei muito isso. A gente passa por essas dificuldades. Então, apesar dessa ciência já estar implementada há tantos anos, há décadas, ainda... Há séculos, né? É preciso ainda difundir que, olha, é uma ciência específica, tem o seu lugar, e, inclusive, né, trazer escolas de geologia. Hoje aqui na Paraíba tem de nível médio. Sim, tem um curso em Campina Grande de mineração e tem um curso em Picuí de geologia. Mas terceiro grau não existe. Aqui na Paraíba. Que é o técnico, né? Técnico em mineração e técnico de geologia. Isso. E os dramas da geografia? São alguns. Carla, como Nininha falou, a geologia e a geografia às vezes se confundem na cabeça do pessoal. Eu já cansei de ser chamado de geólogo, apesar da gente beber da fonte da geologia na geografia, porque a gente, como estuda tanto o planeta Terra como a sociedade, a gente também precisa entender dos processos que ocorrem na crosta, em diversas camadas da Terra. Então, a gente estuda mineralogia, geologia, petrografia, entre outras IAs da vida que a gente tem na universidade. Mas a geografia, ela tem uma questão que, no curso de geografia, a gente entra e a gente tem duas possibilidades básicas, seja a licenciatura ou o bacharelado. A licenciatura vai caminhar para ser aquele professor de geografia. Ele nem geógrafo ele é professor de geografia, ele é licenciado em geografia. Certo. Ele tem habilitação para ensinar e ali ele vai ter todo o domínio das bases pedagógicas, acadêmicas para passar, transmitir os conhecimentos em sala de aula. Então, depois que você entra no curso, você faz essa escolha pela licenciatura e pelo bacharelado ou já é antes de entrar? Na minha época, a gente passava no vestibular, fazia o bacharelado e fazia uma complementação de um ano para sair com a licenciatura, que foi o meu caso. Hoje em dia já é dividido, já são entradas separadas, planos de cursos diferenciados e mais adaptados para cada mercado. A segunda opção, que no caso a primeira opção é o geógrafo, o bacharel, ele vai se formar em bacharel, vem para o CREA, fazer o registro do seu curso aqui e tirar sua habilitação como geógrafo. Ele como geógrafo, a gente tem a lei da gente, né, que é a lei 6664 de 79, que é a lei que nos rege, nos dá todas as nossas habilitações, diretrizes, o que a gente pode, o que não pode, quais os campos de atuação. Então o geógrafo ele tem um embasamento jurídico e ele é um profissional capacitado e habilitado para essas funções, essas questões que eu te disse no começo, meio ambiente, geotecnologia, análises, enfim,
planejamento urbano, planejamento socioambiental. Então, assim, são N atividades. Porém, apesar de tudo isso, apesar da gente ter uma lei que nos rege, apesar da gente ter um conselho que nos dá o apoio, a fiscalização também, a gente ainda carece de conhecimento por parte da sociedade. Ainda somos assim, como é que eu posso dizer? Às vezes as pessoas não conhecem quem somos. Quando eu falo assim, eu sou geógrafo, aí a grande massa diz assim, você dá aula? Como é que tá? Tá dando aula? Eu digo, não fui por aí. Apesar de ser licenciado, eu não dei aula, eu estou no mercado atuando como geógrafo. E faz o quê? As pessoas não faz o quê? Aí a gente vai nessa sensibilização, tentando explicar cada vez mais essas oportunidades, como um podcast desse, nas redes sociais. Isso é importantíssimo para levar à sociedade a importância dessas duas profissões. Então, assim, resgatando para voltar à sua pergunta, a gente verifica que tem essa carência de conhecimento desses cursos, tanto geografia como geologia, entre outros, até cursos irmãos da gente, que essa questão vai até a esfera do poder público, às vezes no nível de contratação, do órgão ambiental ou de uma prefeitura ou do estado, às vezes eles ficam muito amarrados naquela questão do engenheiro. Sim. Às vezes, vou contratar só um engenheiro, e se esquece que precisa dessa multidisciplinaridade, que precisa desses outros conhecimentos. Por exemplo, o engenheiro ele é rápido, ele faz o cálculo, ele é objetivo, ele quer resolver aquele problema. Mas o geógrafo está ali para perguntar, certo, mas esse problema envolve a sociedade? Esse problema vai ter alguma análise por parte do outro que está do outro lado da questão? Vamos fazer essa conversa, essa empatia, essa coisa? Então, a gente precisa de um profissional que tenha esse olhar. Ele tanto tem um olhar na paisagem como um todo, né? O olhar geográfico, que ali eu consigo enxergar tanto o meio natural, como as pessoas que estão ali, o meio social. Então, eu acho que é essencial cada vez mais os entes públicos e os privados também entenderem dessas outras disciplinas, desses outros cursos, para trazer sempre cada vez mais esses profissionais para trabalharem em conjunto. Porque quando a gente agrega, quando a gente junta esses profissionais, a gente sim consegue fazer um trabalho bem feito, que atende e que responde, dá resposta e que atende a todos e não segrega ninguém. Por exemplo, João Pessoa tem uma característica que a diferencia de outras capitais do Nordeste, que é justamente esse escalonamento dos prédios, né? Prédios mais baixos na orla e o gabarito vai subindo à medida que fica distante da praia. E isso é um olhar que um geógrafo deve ter, né? Para ver não só como aquele empreendimento vai funcionar, como as pessoas que estão ali vão se beneficiar e vão ter a qualidade de vida, mas como um todo funciona ao seu redor, o vento, o sol, né, a sombra que aquele prédio faz na praia, a gente vê isso aqui no Recife muito bem, como que a sombra dos prédios acaba atrapalhando os banhistas, e, enfim, eu acho que várias outras questões que estão envolvidas nisso, né? Sim, com certeza. Eu tive a oportunidade de morar em Balneário Camboriú, que é outro exemplo. Que é um clássico, né? Lá é didático isso. Então, a gente tem o 880, a gente tem Balneário, Recife e tem João Pessoa do outro lado, graças a Deus. Sou de João Pessoa. Estamos segurando a Constituição. A ferro e força, mas não é fácil, aqui, né? difícil. Porque realmente o poder do dinheiro vai empurrando. Porque assim, como você falou, para nós que somos profissionais, que eu tenho esse olhar geográfico, Naninha tem esse olhar ambiental da parte da geologia, a gente consegue enxergar a dinâmica que ocorre, como você bem falou, tanto a questão atmosférica, circulação de ventos, a questão de insolação. Você está numa praia, você quer sol, 12 horas por dia, 8 horas, você não quer ir para a praia e ficar na sombra. Ficar na sombra, você fica em casa, fica dentro do barzinho, né? Exatamente. Então, assim, tem todos esses fatores envolvidos que precisam ser analisados pelos profissionais que estudaram para isso. Assim como os juristas estudam a legislação, e quando a gente precisa de uma assessoria, a gente vai procurar um advogado. Então, também precisa, assim, dar acesso ao que é de César. Cada profissional analisar a sua área de conhecimento para trazer aquele conhecimento, porque ninguém domina todos os conhecimentos. É para isso que a gente tem a divisão das ciências, né?
E que está cada vez mais se subdividindo. Né? Isso, e a ideia é essa, se especializando e cada um se especializando na sua área. Então, a gente brinca até na medicina, por exemplo, antes você tinha um médico, hoje você tem um especialista em ortopedia do dedo mindinho da mão esquerda. Se for da direita, é outro médico. É outro médico. Então, acho que em todas as ciências acabam se dividindo justamente para se tornarem mais especialistas. E vocês acham que isso é bom, traz um benefício para o todo. Com certeza, é. Especialmente quando a sociedade entende e absorve isso nos processos. E o exemplo é esse que você deu, dessa questão do escalonamento aqui em João Pessoa, que é bem observado e que é uma coisa assim ímpar no litoral brasileiro, que todo mundo que vem acha interessante, acha legal, gosta, porque esse processo de urbanização aqui teve esse controle e continua a ferro e fogo tendo, mas é uma coisa assim interessante que você vê que por trás disso aí existem profissionais habilitados para gerenciar todo esse conhecimento e essa prática. A atualidade nos traz dois assuntos que nós estamos Peraí, deixa eu saber. Você já está gravando? Tá. Tá bom. Então, vamos lá. O momento atual nos traz dois assuntos que a gente está intrinsecamente ligado. Um é, que a gente falou, só não disse a palavra mágica, é mudanças climáticas. É verdade. Isso que você falou é resultado de alterações na Terra, né, assim, com muita ganância, e que nos traz esses cuidados hoje, e que a gente já está sentindo as dificuldades dessas mudanças. E outra é a transição energética. Hoje a palavra mágica é procurar os minerais de lítio que vão fazer as baterias para substituir os combustíveis fósseis. Isso aí a gente está dentro. É isso, mas também tem que ser feito com muita responsabilidade, né, Nininha? Vamos lá. Ainda bem que hoje a gente já está mais avançado, né? Então não vai ser assim como quando se descobriu o petróleo. Aquela extração devastadora, como foi quando descobriram o ouro no Brasil, que acabou com tudo. Né? Isso aí a gente já vai ter mais cuidado, mas são coisas que a gente tem que se lembrar que nós vivemos na Terra. É isso, saídas para a gente continuar aqui, né? Para que esse mundo ainda exista. De forma sustentável. Porque o caminho, se continuar do jeito que está, acho que o futuro, a perspectiva não é muito boa, né? Tem que encontrar um equilíbrio nessa equação. É isso. Gente, muito obrigada. Eu comecei com a Nininha Medeiros, que é geóloga, o Diego Valadares, que é geógrafo. Obrigada pela presença de vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Eu que agradeço, Carla. Bom, e a todos vocês que acompanharam o nosso CREAPod de hoje, muito obrigada pela companhia. Esse CREAPod é uma realização do CREAPB, a produção é minha com o Manuel Nóbrega, a captação é da 104 Filmes e há um agradecimento especial a Belo Jardim, que faz o paisagismo aqui do nosso cenário. Siga a Belo Jardim no Instagram, @BeloJardimJP. Obrigada e até semana que vem.